Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Amém? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade, né? Agradeço ao nosso pastor pela confiança e sou muito grato em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, com a ajuda de Deus, quero falar sobre o tema Cristologia, a doutrina de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que estamos aqui esta noite, porque nós servimos a Jesus, que nos comprou, que nos salvou com o seu sangue, que pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Jesus, meus irmãos, é o homem mais importante da história. É o nome que nunca será esquecido. É o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele é bom, maravilhoso, é o nosso Salvador. A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá vários nomes para Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus, o anjo Gabriel aparece para Maria e dá orientação para que ela coloque o nome nele de Jesus. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele olha para Jesus ali diante da multidão, apontando para Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é chamado de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 21. Em João, no capítulo 1, versículo 29, ele é chamado de Cordeiro de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, que no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 41, Jesus é chamado de Messias, que quer dizer Cristo, ungido, separado, é chamado de Messias. Jesus também, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, chama Jesus de Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 3, quando as mulheres estão indo ali no túmulo, estão indo ali para ver Jesus, quando elas chegam lá, a porta está aberta, o túmulo está vazio, e elas ficam preocupadas, perguntando aonde que colocaram o nosso Senhor. A Bíblia também, meus irmãos, chama Jesus de Emanuel. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, Isaías, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza a respeito de Jesus, dizendo que o seu nome, que Jesus ele nasceria de uma virgem, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas, meus irmãos, a Bíblia ainda nos fala, ainda por meio do profeta Isaías, no capítulo 9 de Isaías, e no versículo 6, Isaías, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele chama Jesus
por vários nomes. O texto diz que Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esses são os nomes do nosso Senhor. Jeremias, no capítulo 33, versículo 15, chama Jesus de o renovo. A Bíblia chama Jesus de Cristo Jesus. No apóstolo Pedro, ele ali, meus irmãos, cheio do poder de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, em Atos, no capítulo 10, versículo 36, ele chama Jesus de Senhor de todos. Louvado seja Deus. A Bíblia ainda, meus irmãos, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Ali na visão do Apocalipse, quando o apóstolo João ele está diante do anjo, o anjo ele olha para João e chama Jesus de Senhor dos senhores e de Rei dos reis. Então, há muitos nomes a qual a palavra de Deus atribui a Jesus. Mas eu quero, meus irmãos, basear a minha palavra esta noite em 4 pilares. 4 pilares eu quero falar desta noite a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema é Cristologia, a doutrina de Cristo. E o primeiro pilar que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo, ele é 100% Deus. Ele é Deus verdadeiro, 100% Deus. Há, meus irmãos, na história, há nos nossos dias atuais, pessoas que tentam negar a divindade de Cristo. Pessoas que duvidam que Jesus é Deus. Mas a própria palavra responde às questões, aos questionamentos deste mundo, destas pessoas. A própria palavra, meus irmãos, nos mostra que Jesus é Deus. A própria Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 diz: no princípio era o verbo. O verbo aqui está falando a respeito de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia deixa bem clara, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, meus irmãos, a própria palavra de Deus nos mostra que Jesus é Deus. Jesus, uma certa vez, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele está ali juntamente conversando com seus discípulos. Tem um dos textos mais conhecidos da história, João 14, versículo 6, onde o texto diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, naquele diálogo, ele fala juntamente com os discípulos, e Felipe faz um questionamento para Jesus. Felipe olha para Jesus e diz assim: Senhor, nós queremos ver o Pai. Mostra-nos o Pai e basta. Aí, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 9, Jesus diz assim: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, como é que você está querendo que mostre-nos o Pai? Como que é esse negócio? Há tanto tempo eu estou convosco e vocês não têm me conhecido. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo que ele é Deus. A palavra nos mostra que ele é Deus. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é Deus, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus santo, Deus amoroso. O apóstolo Paulo, meus irmãos, em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Sabe o que é isso, meus irmãos? A soma total dos poderes e atributos divinos. Ou seja, quando olhamos para Jesus, não estamos olhando para uma pessoa qualquer. Quando olhamos para Jesus, meus irmãos, estamos olhando para o Deus verdadeiro, para o Deus santo, imaculado, Deus perfeito, Deus maravilhoso. Jesus é Deus. E como Deus, ele precisa ter atributos de Deus. Se Jesus não tivesse os atributos de Deus, ele jamais seria Deus. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele tem atributos que mostram que ele é Deus. Por exemplo, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus, ele é eterno. E eternidade é um atributo de Deus. Jesus, ele não foi criado.
Jesus, ele existe por si mesmo. Jesus, ele jamais foi criado, ele não é uma criatura. A Bíblia nos mostra que ele é o Criador de todas as coisas. Ele é eterno. Aqui, meus irmãos, no capítulo 1 de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo de número 1, está dizendo: no princípio era o Verbo. Isso aqui, meus irmãos, faz uma comparação com Gênesis no capítulo 1, versículo 1, onde a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando, meus irmãos, todas as coisas foram criadas. Quando nós lemos em Gênesis no capítulo 1, e no versículo 1 dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui em João no capítulo 1, versículo 1 dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quando o princípio iniciou, quando iniciou todas as coisas, Jesus, ele já existia. Jesus, ele é Deus, ele é eterno. Louvado seja Deus. A palavra de Deus ainda, meus irmãos, em Colossenses no capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Jesus, o texto diz que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Antes de todas as coisas existir, Jesus já era. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, no texto de Êxodo, capítulo 13 e versículo de número 14. Quando Deus, ele aparece para Moisés e fala para que Moisés, ele vai libertar o povo do Egito. Moisés, ele fica preocupado. Moisés, ele olha para aquela situação e diz: Senhor, aquele povo, como que eles vão crer que o Senhor está me enviando? Aí o Senhor diz para Moisés assim: Moisés, quando eles perguntarem quem te enviou, diga assim: eu sou o que sou. O eu sou está me enviando, me enviou. O eu sou me enviou. Isso aqui, meus irmãos, é o próprio Deus que está falando para Moisés. Quando eles perguntarem quem foi que te enviou, diga: eu sou te enviou, me enviou. Louvado seja Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 58, Jesus, meus irmãos, ele olha para aqueles povos que estão ali os questionando, que estão ali questionando ele, e Jesus, ele fala, louvado seja Deus, que antes que Moisés existisse, eu sou. Ou seja, Jesus está afirmando que ele é Deus. Ele é Deus. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, quando fala sobre os nomes de Jesus, o profeta Isaías, como nós lemos, ele diz que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte. O texto deixa bem claro que ele é Deus forte, e ele é eterno, porque ele é Pai da eternidade e Príncipe da paz. A Bíblia nos mostra que ele tem atributos de Deus, então ele é Deus. Jesus, ele não é uma criatura. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. João, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o ar que você respira hoje, o Senhor Jesus criou. A vida que você tem hoje, o Senhor Jesus criou. A terra que você anda por cima, o Senhor Jesus criou. Aleluia! As coisas que existem nesse mundo, a natureza, não é obra de uma explosão, como dizem por aí. Não é obra de uma evolução, que a humanidade, que o ser humano, as espécies foram evoluindo, como a teoria de Charles Darwin. Não, só há uma resposta: Jesus criou todas as coisas. Ele criou tudo que existe nesse mundo. O ser humano não foi evoluído. O Senhor fez ele do pó da terra e soprou espírito de vida nele. Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! Ele é criador de todas as coisas. Todas as obras deste mundo, meus irmãos, tudo que há neste mundo, são obras das mãos de Jesus Cristo. Porque ele é Deus. Ele não é uma criatura. Ele é o Criador de todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16,
Paulo diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja Deus. A palavra mostra que ele é criador. E se ele é o criador de todas as coisas, só há uma coisa que eu posso te dizer: ele é Deus. Aleluia! Só Deus, meus irmãos, foi capaz de criar do nada tudo. Só Deus, meus irmãos, do nada, através da sua palavra dizendo: haja, haja, veio criação, foi surgindo. Do nada ele criou todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele é criador. Mas a palavra de Deus também nos mostra, meus irmãos, outros atributos a respeito de Jesus. A palavra diz que ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Aleluia. A palavra de Deus em Isaías nos diz que ele é, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que ele é Deus forte. Isso aqui fala da onipotência de Deus. Ele é Deus forte. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra também, meus irmãos, que Jesus, ele é onipresente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Aleluia. Desculpe, 28, versículo 20. A palavra de Deus diz que Jesus, ele depois da sua ressurreição, ele olha para os discípulos e diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós estamos aqui neste encontro esta noite, o Senhor Jesus está aqui. Tem pessoas que estão se reunindo neste momento lá em São Paulo, o Senhor Jesus está lá. Tem pessoas que talvez nesse momento ele se reúne nos Estados Unidos, em outras nações, e o Senhor Jesus está lá. Sabe por quê? Porque ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é Deus. Aleluia. Mas a palavra também nos mostra, meus irmãos, que Jesus é onisciente. Onisciência é o quê? Conhecimento sobre todas as coisas. Jesus, ele chega em João capítulo 4, na beira do poço, vai conversar com uma mulher samaritana. Aquela mulher, meus irmãos, a primeira vez que Jesus vê aquela mulher, a Bíblia nos diz que ele, no diálogo com aquela mulher, ela fica muito impressionada com algo que acontece. Porque Jesus manda aquela mulher chamar o marido dela. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus, pela sua onisciência, ou seja, conhecimento sobre todas as coisas, ele sabia que ela não tinha marido. Ele olha para ela e diz: disseste bem, tu já tiveste já tantos maridos. Ou seja, aquela mulher ficou surpreendida com aquela situação, porque Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não há nada neste mundo que o Senhor Jesus não saiba. Não há nada que o Senhor não saiba. Ele não é pego de surpresa em questões nenhuma. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos mostra outro atributo: ele é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda, ele é imutável. Glória a Deus. Esse Jesus, meus irmãos, é o nosso Cristo, o nosso Senhor. Ele tem atributos morais como santidade, justiça, mansidão e humildade, inocente, obediente, imaculado, amoroso e não pecou, sem pecado. Mas esse Cristo, meus irmãos, que é Deus, esse Cristo que é Senhor sobre todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que este Cristo, o Deus vivo, o Deus eterno, ele se encarnou, ele se fez carne. E aqui, meus irmãos, entra o segundo pilar do que eu quero falar esta noite. Primeiro é Jesus, Deus verdadeiro, 100% Deus. O segundo pilar é Jesus, verdadeiro homem e 100% homem. A Bíblia nos mostra em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
O Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, o Deus santo, o Deus justo, o Deus amoroso, o Deus que tem todo o poder, onipotente, Ele se faz carne. Ele é gerado no ventre de uma virgem pela obra do Espírito Santo de Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, como Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Verbo se fez carne. Há pessoas, meus irmãos, que assim como há pessoas que tentam negar a divindade de Cristo, há pessoas que tentam negar a humanidade de Cristo. Dizem que ele não era homem de verdade. Só que a palavra nos mostra que Jesus, ele era 100% homem. Como homem, meus irmãos, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Ele se fez carne. Foi um ato sobrenatural do Espírito Santo que veio sobre Maria. E ali ela ficou grávida. Como homem, meus irmãos, Jesus ele passou o processo da gestação ali no ventre da sua mãe. E 9 meses depois ele nasce. Porque ele era homem. Como homem, Jesus ele teve o nome de Jesus. Como homem, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Jesus teve família. Ele tinha irmãos, ele tinha irmãs. Como homem, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra, aleluia, que Jesus, ele teve profissão, ele trabalhava, ele era carpinteiro, carpintaria, porque ele era homem, 100% homem, aleluia. Como homem, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra em Mateus capítulo 8, versículo 24, que Jesus, ele sentiu cansaço. Ele foi atravessar o mar da Galileia, colocou a cabeça no travesseiro dentro da embarcação e foi dormir porque estava cansado. Passou o dia pregando, passou o dia ensinando. Ele era homem, sentia cansaço. Como homem ele se alegrava, como homem ele sentia tristeza, como homem ele morreu. Aleluia! Ele passou pela morte. E aqui, meus irmãos, eu já entro no terceiro pilar. Primeiro que eu falei é que Jesus ele é 100% Deus, Deus verdadeiro. O segundo pilar, Jesus é 100% homem, 100% ser humano. Ele se fez carne, esvaziou-se de si mesmo. E o terceiro pilar é Jesus Cristo morreu. A morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus, meus irmãos, é o principal tema das Escrituras. A morte de Cristo Jesus é o principal tema das Escrituras. Jesus, ele é o centro da Bíblia. A morte de Jesus é algo, meus irmãos, que nos libertou do poder do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. O apóstolo Paulo diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Louvado seja Deus. Jesus, meus irmãos, morreu por nossos pecados. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 5. Paulo diz que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Quando Jesus veio no mundo, meus irmãos, a condição da humanidade era terrível. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos mostra a situação da humanidade. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estavam debaixo do pecado. Mas tem um detalhe ainda, meus irmãos, todos estavam debaixo da ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18, o texto diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja,
o ser humano de ponta a ponta, ele estava em pecado, na condição de pecador. Ali na condição de pecador, estava sobre a humanidade a ira de Deus. Ou seja, podemos afirmar que o homem marchava de passos largos para o inferno. O homem marchava de passos largos para o inferno. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo, sendo Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo, Ele se fez carne, Ele ficou uma criança, Ele ficou um jovem, Ele ficou um adulto, e Ele morreu por nossos pecados. Você, meu irmão, alcançou a salvação, não é porque você é bom, porque não há bondade no ser humano. Você alcançou a salvação por mérito de Cristo. Cristo pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nossos pecados. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo, ele diz: louvado seja Deus. Ele diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, no caso Paulo estava dizendo, sou o pior, sou o principal. A condição do ser humano, meus irmãos, terrível. O ser humano é incapaz de pagar a sua salvação diante de Deus. É uma dívida impagável. Por mais que você se esforce para merecer a salvação, você nunca será merecedor. Por mais que nos esforcemos para merecer ter o nosso nome no livro da vida, nunca conseguiremos. É impossível. É uma dívida impagável. É uma dívida, meus irmãos, que não podíamos pagar. Mas Cristo Jesus, a Bíblia nos diz que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas frustrações, das nossas injúrias, dos nossos pecados. Jesus Cristo morreu pagando o preço pelos nossos pecados. Agora, meus irmãos, nós podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Por meio de Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Por meio de Cristo Jesus, eu e você fomos justificados. Aleluia. Por meio de Cristo Jesus. Não é pelo meu esforço, não é pela minha bondade, não é pela minha gratidão, não é por eu ser rico, não é por ser branco, não é por ser merecível, por ser uma pessoa influente na sociedade, não é por dar cesta básica, não é por fazer caridade para o próximo, é por uma coisa: Jesus Cristo derramou o sangue na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 10, Paulo diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Bendito seja o Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, eu já caminho para o encerramento. O quarto ponto, quarto pilar que eu quero falar nesta noite, sobre Cristo Jesus, é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu falei que Jesus, ele é 100% Deus. Mas Jesus também, ele se fez carne, então ele se tornou 100% homem. Abriu mão de sua natureza. Jesus, meus irmãos, ele morreu para perdoar os nossos pecados. A morte de Jesus Cristo, meus irmãos, nos traz o perdão dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus nos mostra também, meus irmãos, que esse mesmo Cristo, que foi crucificado, ele ressuscitou. Nós não servimos um Cristo que está morto.
Se Jesus Cristo, meus irmãos, ele tivesse morrido e ele não tivesse ressuscitado, ele poderia ser um grande mártir da história. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Isso nos dá esperança. Grandes homens da história morreram. Pessoas de religiões influentes morreram. E algumas pessoas dizem, meus irmãos, que podem chegar ao túmulo dessas pessoas e chega lá e está escrito: os restos mortais de fulano de tal. Aleluia! Mas quando se chega no provável túmulo de Jesus, a Bíblia, quando se chega no provável túmulo de Jesus, ele está vazio. Ou seja, não existe restos mortais lá. Por quê? Porque ele ressuscitou. Aleluia! Bendito seja Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, em Atos no capítulo 1, versículo 3, o historiador e médico Lucas, o médico amado, ele diz que Jesus ele foi visto por mais de 40 dias após a sua ressurreição. Por mais de 40 dias ele foi visto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 3. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 6, nos diz que Jesus ele foi visto após a sua ressurreição por mais de 500 pessoas. Testemunhas oculares, ou seja, que viram Jesus ressurreto, que viram Jesus ressuscitado. Louvado seja Deus. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, podemos dizer que é a base da nossa fé em Jesus Cristo. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Os apóstolos testemunharam que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Esse aqui, meus irmãos, é a nossa alegria, porque nós não estamos servindo um Cristo que está morto. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele ressuscitou e ele está ao céu, à direita de Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Em Atos, capítulo 3, versículo 15. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. O texto diz assim: sou eu, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Em Atos, no capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. A ressurreição é uma verdade. A ressurreição, meus irmãos, ela faz parte da nossa doutrina, daquilo que nós cremos. E a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, nos dá esperança e alegria. Em Atos, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos dá uma esperança. O apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou seja, que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com eles. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Por causa da ressurreição de Cristo Jesus, vai chegar um dia que os mortos em Cristo ressuscitarão.
Por causa da ressurreição de Jesus, vai chegar um dia que aquelas pessoas que nós amamos, que partiram para a eternidade, que morreram, foram recolhidas pelo Senhor, vai chegar o dia, meus irmãos, que essas pessoas ressuscitarão. Assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, vai chegar o dia, meus irmãos, que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão. Louvado seja Deus. Fique de pé, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu não sei se tem alguém esta noite aqui que ainda não é cristão, não entregou a sua vida ainda para Jesus. Tem alguém esta noite e que quer fazer uma decisão com Cristo? Todo mundo é servo do Senhor, né? Glória a Deus. Meus irmãos, que mantenhamos viva essa esperança no nosso coração. Não tenha dúvida, Jesus Cristo, Ele é Deus, Deus verdadeiro. Não tenha dúvida, Jesus, Ele se fez homem, Ele foi 100% homem. Jesus Cristo, Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Mas ao terceiro dia, a palavra de Deus nos mostra que Ele ressuscitou. Então alegremos o nosso coração nessa esperança, nessa confiança, nessa certeza. Servimos o Cristo vivo, o Deus verdadeiro, que está vivo. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós exaltamos o teu nome santo, o teu nome bom. Tu és o Deus vivo, tu és o Deus maravilhoso, Jesus. Tu és o Deus forte, tu és o maravilhoso conselheiro. Tu és o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Deus vivo, Senhor. E nós não temos dúvida disso, que tu és Deus. Não temos dúvida, Senhor, de que tu és o Deus vivo. Aleluia. Tu és o Deus que se fez homem, Senhor, que habitou entre nós, que morreu, Senhor, para perdoar os nossos pecados. Tu és o Deus, meu Pai, que ao terceiro dia ressuscitou. E hoje o Senhor está vivo, meu Deus, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. Nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor, neste momento, meu Pai. Senhor, nós Te clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pedimos que a Tua bondade, Senhor, possa habitar no nosso coração, Senhor, nosso coração mau, nosso coração duro, coração de pedra. Senhor Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós Te exaltamos pela Tua grandeza, Senhor. Te exaltamos pela Tua verdade, pela Tua glória, pelo Teu amor infinito, Senhor. Tu és Deus maravilhoso e digno de ser adorado, Senhor. Ah, meu Deus, perdoa-nos pelas vezes, Senhor, que nós entristecemos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar na Tua vontade, na Tua presença. Andarmos em santidade, Senhor. A sermos santos como o Senhor é santo, Jesus. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a viver a verdade. A amá-lo, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor. Amá-lo com o coração quebrantado, o coração que Te ama de verdade, Jesus. Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, nesta caminhada. O Senhor sabe, meu Deus, que às vezes enfrentamos dias difíceis, Senhor. Às vezes enfrentamos dias de tribulações, de angústia. Mas não deixe, Pai, que as tribulações deste mundo venham nos fazer desistir desta caminhada, Senhor, de estar contigo, ó Senhor Jesus Cristo. Assim Te adoramos, meu Deus, e exaltamos o Teu nome. Somos dependentes de Ti, ó Senhor. Renova as nossas forças, Pai. Renova a nossa esperança, Senhor Jesus. Oh, glória! Renova, Senhor, a aliança da Tua igreja, Senhor. Renova as forças dos cansados, dos que estão abatidos, dos que estão entristecidos. Traz renovo e conforto e consolo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim nós oramos e Te pedimos por fé. Em nome de Jesus Cristo. E Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor. A ministração hoje foi sobre Jesus. 100% Deus, 100% homem. Jesus que morreu na cruz, foi colocado em um túmulo,
mas não está mais lá. Está vivo para todo sempre. Você pode se colocar de pé? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Jesus, Teu nome, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é sobre todos, pelo qual existo. Vamos lá. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: o meu Jesus está no controle de todas as coisas, está no controle da minha vida, da minha história, do meu amanhã, do meu futuro. Você pode dizer para esse jovem que está do teu lado, diga assim: não te desespera, fica tranquilo, porque Jesus tudo governa. Tudo governa Jesus, viu? Jesus tudo governa. Jesus tudo governa, viu, irmão Johnny? Ele manda aqui, manda lá fora. Ele manda no céu, manda na terra. Amém? Então vamos declarar: o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Quero ouvir a mocidade, todos os jovens que estão aqui de 0 a 100 anos. Jeová Rafa, vamos lá? 1, 2, 3. Jeová Rafa, que cura. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé,
minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está. Meu Deus, tudo governa. Oh, aleluia! Aonde estão os jovens que podem adorá-lo em espírito e em verdade esta noite? Se alegre na presença gloriosa de Deus, seja renovado. Senhor, nós adoramos o teu nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, o nome precioso, que expulsa os demônios, que expulsa as enfermidades, o nome que faz repreender, que faz bater em retirada todas as obras das trevas. É este o nome que reina nesse lugar, é esse o nome que opera em nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, te agradecendo por mais um culto da Força Jovem. Senhor, nos concede uma noite de paz, que a palavra cristocêntrica fique em nossos corações, porque o nosso Jesus é Criador, é Senhor, é o nosso Salvador, foi à morte de cruz, se entregou por nós, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está para todo sempre, e tudo governa, Ele governa as nossas vidas. E nesta noite nós te adoramos, meu Pai, e te agradecemos por esse trabalho. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a preciosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam...